para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de análise de erro na solução de sistema linear. Bom, inicialmente então, vamos avaliar essa matriz dos coeficientes A e o vetor de termos independentes B, tá certo? Bom, então podemos fazer a solução desse sistema linear. Essa solução ela é 48 menos 268 e 260. Nós podemos fazer então, causar uma pequena variação no vetor de termos na matriz dos coeficientes A. Então o termo A11, que era 3, passa a ser 3,11. Então com isso nós podemos calcular uma nova solução. Então essa nova solução é o x 36,1 e alguma coisa do gênero assim. Bom, o erro absoluto, que é a diferença entre os dois x, ele não nos diz muito sobre a qualidade da solução do meu sistema. Então, por isso, nós podemos calcular o erro relativo. O que é o erro relativo? O erro relativo é a norma da diferença entre o valor real e o valor com erro, dividido pela a norma do valor com erro. Então, nós podemos ver que esse valor ele é igual a 0,2162. Ou seja, nós temos um erro aí de 21%. Nós podemos calcular agora a diferença na matriz dos coeficientes. Então, essa diferença ela dá 0,02. Ou seja, nós temos uma diferença de 2%. Então, para uma diferença de 2% na matriz dos coeficientes, nós temos um erro de 21,62% na solução do meu sistema linear. Tá certo? Bom, agora vamos então ver esse outro sistema linear aqui. Então, nós temos aqui a matriz dos coeficientes e o vetor de termos independentes. Novamente, nós vamos calcular a solução para esse sistema aqui. Então, quando nós fazemos essa solução, nós temos que o x é igual a menos 0,22 dividido por 0,40 e 0,23, tá certo? Então, nós vamos causar uma pequena perturbação no mesmo elemento A11. Então, nós temos que esse elemento agora ele vai ser menos 2,1. E vamos aqui de novo calcular a solução desse sistema linear. Então, essa solução ela é menos 0,22, 0,42 e 0,25. Novamente, essa solução, o erro absoluto não nos diz nada sobre o erro. Então, vamos calcular o erro relativo. Então, o erro relativo ele é igual a 0,12. Então, a gente calcular agora o erro na matriz dos coeficientes, isso aí é 0,09. Ou seja, para um erro de 9% na matriz dos coeficientes, para uma diferença de 9% na matriz dos coeficientes, nós tivemos uma diferença de 12% na solução do meu sistema linear. No sistema anterior, a gente viu que para uma diferença de 2% na matriz dos coeficientes, nós tivemos um erro igual a 21%, ou seja, 10 vezes maior. Aqui, para um erro de 9%, nós tivemos 12%, pouco mais de uma vez maior. Então, nós dissemos que o sistema anterior é um sistema mal condicionado, e esse sistema é um sistema mais bem condicionado, tá certo? Bom, então eu posso querer saber qual que é a condição, não é isso, do meu sistema, se ele é bem ou mal condicionado. Para mim saber se o meu sistema é bem ou mal condicionado, eu posso usar um número que a gente chama de número de condição. O número de condição ele é dado pela norma da matriz A vezes a norma da inversa da matriz A. Bom, então, vamos, essa norma ela pode ser a norma 2, a norma infinita. Se a gente for calcular a norma 2, a gente vai lembrar que é a raiz quadrada do maior a alto valor, né? Ou seja, o maior a alto valor da matriz A vezes a matriz transposta. A norma infinita, nós vamos usar a norma de máxima linha
máxima coluna, então a gente faz a soma das linhas e pega o maior valor entre o valor dessa soma, tá certo? Bom, então vamos agora ver como que fica o número de condição dos exemplos anteriores. Então primeiro nós vamos pegar a matriz do primeiro exemplo, né, e calcular o número de condição dela. Então nós vamos usar a norma infinita, então vai ser a norma infinita de A vezes a norma infinita da inversa de A. Então se a gente faz isso, então a norma infinita de A, ela vai ser o máximo de 3 mais 1,5 mais 1, o valor absoluto, é isso? O valor absoluto de 1,5 mais 1 mais 0,75. Então, a norma infinita de A, ela é o máximo de 5,5, 3,25 e 2,35. Então, a norma infinita de A é igual a 5,5, tá certo? Agora, vamos fazer a inversa. Então, a inversa de A é 3 menos 12 e 10, é essa que aparece aí, tá certo? Bom, nós podemos fazer a norma infinita da inversa. A norma infinita da inversa é 136. Então, o número de condição vai ser 5,5 vezes 136. O número de condição vai ser igual a 748. Nós podemos fazer, então, esse sistema ele é mal condicionado. Vamos fazer agora o mesmo número de condição para o segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, nós temos que esse número de condição ele vai ser igual a 6,7. Então, esse sistema ele é um sistema mais bem condicionado do que o anterior, tá certo? Bom, então agora vamos ver a sensibilidade da solução. Então, nós temos o nosso sistema que é x igual a b. Então, quando a gente causa uma perturbação no vetor de termos independentes, por exemplo, qual que é o resultado dessa perturbação no nosso sistema, na solução, tá certo? Então, nós temos lá o ΔB, então nós temos que esse ΔB vai causar um ΔX, então a gente tem a ΔX é igual ao ΔB. Então, se a gente faz o ΔX, ele vai ser igual à inversa de A vezes o ΔB, tá certo? O nosso sistema, ele é AX igual a B. Então, nós podemos tirar a norma dos dois lados dessa equação. Então, nós temos a norma do ΔX é menor ou igual à norma da inversa de A vezes a norma da inversa de B. O nosso sistema é AX igual a B, então nós podemos fazer a norma de A vezes a norma de X é maior ou igual à norma de B. Bom, agora nós podemos dividir a primeira equação pela segunda. Então, o resultado disso aí é a norma do ΔX dividido pela norma de A vezes a norma de X. Isso aí é menor ou igual à norma da inversa de A vezes a norma do ΔB dividido pela norma de B. Tá certo? Então, nós podemos agora passar a norma de A multiplicando por lado de lá. Então, agora a gente tem aqui a norma de A vezes a norma da inversa de A vezes a norma do ΔB dividido pela norma de B. Bom, isso aqui a gente já viu antes, né? Isso, a norma de A vezes a norma da inversa de A, isso aqui é o quê? Isso aqui é o meu número de condição. Então, nós temos o número de condição e então nós temos que o erro no vetor solução, né? Isso, que é o ΔX sobre o X, ele é menor ou igual ao número de condição vezes a norma da variação de B sobre o B, tá certo? Bom, então, esse aí é o limite superior do erro, ou seja, quando eu causo uma variação no ΔB, qual que é o meu limite superior do erro. Então, vamos ver agora no exemplo como que fica isso aí. Bom, então nós temos aqui a nossa matriz A e o vetor de termos independentes B. Então, nós temos a norma infinita, o número de condição de A é 748. Nós vamos causar uma perturbação no vetor de termos independentes B, que é 2,01. Então, a norma dessa perturbação vai ser a diferença entre os dois, 0,1, e essa norma, então, a norma da variação, a norma infinita da variação, ela é 10 a menos 2. A norma de B é igual a 3,
Então, a sensibilidade da solução, ou seja, a variação na solução, ela vai ser igual ao número de condição, 748, vezes 10 a menos 2, dividido por 3. E o resultado disso aí, então, é que esse número de condição vai ser igual a menor ou igual a 2,5. Tá certo? Então, vamos agora ver no exemplo. Então, nós temos que o x é igual a 48 menos 268 e 260. O x01 é 48,3, 268,12 e 260,10, menos 268,12, né? Então agora nós podemos verificar se o nosso cálculo da sensibilidade está correto. Então nós temos aqui as duas soluções, então nós vamos fazer o ΔX é igual a 0,3, 0,12, 0,10. A norma desse ΔX é igual a 0,12, já que nós estamos usando a norma infinita, não é isso? O x é igual a 268, então a norma do ΔX dividido pela norma do x é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Então, se a gente fizer, se a gente verificar na sensibilidade, nós temos que a sensibilidade é menor do que 2,5. 0,4 vezes 10 a menos 4 é menor do que 2,5. Então, o nosso erro está dentro do limite. Bom, vamos ver agora a sensibilidade para uma perturbação na matriz dos coeficientes. Então, nós temos aqui o A mais ΔA, x mais ΔX é igual a B. Não é isso? Quando eu causo um ΔA, eu causo também um ΔX. Então, a gente tem que AX, fazendo essa multiplicação, mais A ΔX mais ΔAX mais ΔA ΔX é igual a B, tá certo? Nós temos que AX é igual a B. Para AX ser igual a B, esse termo aqui, ele precisa ser igual a zero, tá certo? Então, se esse termo é igual a zero, nós podemos manusear essa equação aqui, e como resultado disso aí, nós temos que o A ΔX é igual a menos o ΔA vezes x mais ΔX, tá certo? Bom, então nós podemos tirar a norma dos dois lados, então nós temos norma de A vezes a norma do ΔX é menor ou igual a norma do ΔA vezes a norma do x mais o ΔX, tá certo? Bom, então nós podemos então fazer que a norma do ΔX é menor ou igual à norma do ΔA mais o x mais a norma do x mais ΔX dividido pelo ΔA. Então, a norma do ΔX vai ser menor ou igual à norma de A, da inversa de A, vezes o ΔA, vezes o x mais o ΔX, norma do x mais o ΔX. Nós podemos usar aqui um artifício matemático e multiplicar por a norma de A dividido pela norma de A. Norma de A dividido pela norma de A. Isso aqui é igual a 1. Então, isso não muda a minha equação. Tá certo? Isso é só um artifício matemático que a gente vai usar. Então, quando nós fazemos isso, nós achamos que a norma do ΔX ela vai ser menor ou igual à norma de A vezes a norma da inversa de A vezes a norma do ΔA vezes a norma do x mais o ΔX, tudo isso aqui dividido pela norma de A, tá certo? Bom, então novamente nós temos o que aqui? Novamente nós temos que a norma de A vezes a norma da inversa de A é o número de condição. Então nós temos que o ΔX é menor ou igual ao número de condição vezes a norma do ΔA vezes a norma do x mais o ΔX dividido pela norma de A. Então agora nós podemos passar o x mais ΔX dividindo para o outro lado. Então o que vai resultar em uma equação do tipo a norma do ΔX dividido pela norma do x mais o ΔX é menor ou igual ao número de condição vezes a norma da variação de A dividido pela norma de A. Bom, podemos agora ver no nosso exemplo como que fica. Então, nós perturbamos aqui o termo A11. O termo A11 era 3, passou a ser 3,1. O número de condição da matriz é 748.
A norma de A é 5,61, norma infinita. A norma infinita do ΔA é 0,11. Então, nós podemos calcular a sensibilidade na solução e descobrimos que o erro é menor ou igual a 14,66. Tá certo? Bom, vamos agora testar para saber se o erro foi realmente, a variação foi realmente essa. Então, nós podemos fazer a norma do ΔX. A norma do ΔX ela é igual a 47,6, tá certo? Nós podemos também calcular aqui a norma do x mais o ΔX. Então, x mais o ΔX é 59,9 menos 315,63 e 299,7. Então, agora nós podemos calcular a norma infinita desse x mais ΔX. Então, a norma infinita do x mais o ΔX é igual a 315,63. Bom, então nós temos que o ΔX sobre a norma do ΔX sobre a norma do x mais o ΔX é igual a 0,15, tá certo? Que é menor do que o valor que a gente havia estimado antes, que era 14,6, tá certo? Bom, então esse aí foi mais uma aula sobre sensibilidade da solução e em breve teremos mais videoaula no canal, tá certo?